Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa primeira aula do segundo bimestre. O tema da nossa aula é sobre a origem da vida. Além das várias teorias científicas que procuram explicar a origem da vida, existem também as inúmeras afirmações das diversas tradições religiosas sobre o tema. Contudo, este tema continua sendo o grande mistério que instiga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos e espiritualistas. Somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade da vida existente na Terra. Nós vamos falar sobre a origem da vida em nosso universo. Algumas tradições religiosas asseguram que somos parte da grande vida que se espalha numa dimensão cósmica da existência, além do nosso planeta. A vida, essa força misteriosa, é que torna a nossa casa planetária um lugar muito especial no universo. Ela renova ciclicamente a natureza, revelando-nos sua beleza e perfeição. Todos nós, seres humanos, devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela fazemos parte. Nós vamos falar ao longo desta nossa primeira aula sobre narrativas de origem, sobre mitologia, como as tradições religiosas procuram explicar a origem do universo. Nós vamos ter uma variedade de crenças explicando das formas mais criativas como tudo surgiu. Como vocês podem observar nessa ilustração aqui, vocês vão verificar um momento da criação, que é o que ela procura passar, transmitir de informação, onde o sopro da vida é dado pelo Criador. Narrativa de origem. A narrativa sagrada é a história sagrada, que os gregos chamavam de mito. Este não é uma fabulação ilusória, uma fantasia sem consciência, mas a maneira pela qual uma sociedade narra para si mesma o seu começo e de toda a realidade. Então essa narrativa de origem, ela tem como intenção explicar o processo de criação de uma determinada cultura. A história sagrada ou mito narra como e por que a ordem do mundo existe e como e por que foi doada aos humanos pelos deuses. Assim, além de ser uma teogonia, a história sagrada é uma cosmogonia, do grego cosmos, mundo, e gonia, geração. Narra o nascimento, a finalidade e o perecimento de todos os seres sob a ação dos deuses. Então, para falarmos de cosmogonia, nós vamos falar sobre cosmovisão, certo? É um olhar para o universo com uma visão que vai além de si mesmo, transcende a sua realidade. A cosmovisão, ela procura penetrar nos mistérios do seu Criador, você entender, compreender o processo de criação de uma cultura. É ter capacidade de encantar-se com toda a grandeza e beleza com qual somos presenteados permanentemente. A cosmovisão é um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, existência humana, vida após a morte e etc. É uma concepção ou visão de mundo. Como vocês viram no slide anteriormente, quando ele fala de uma realidade total de uma comunidade sobre a origem e todo o seu processo de construção, a cosmovisão
ela vai tratar sobre essa realidade e como os seres humanos se relacionam com ela. Embora a narrativa sagrada seja uma explicação para a ordem natural e humana, ela não se dirige ao intelecto dos crentes, mas ao coração deles. Desperta emoções e sentimentos, admiração, espanto, medo, esperança, amor, ódio. As pessoas de uma determinada comunidade se envolvem com essas histórias, se identificam e carregam consigo essas experiências. Mitos. Pela narrativa, as pessoas se aproximam do mistério. É por esta perspectiva que compreendemos o mito no contexto das religiões. Nós precisamos ficar e lembrar que mitos é uma palavra que ela foi ressignificada ao longo da história. Ela recebeu vários significados. É muito comum as pessoas relacionarem mito à mentira. Como estamos falando sobre o contexto religioso, vocês precisam levar em consideração que mito são narrativas de uma comunidade específica, tá? Onde procura narrar de uma maneira fantástica a criação daquele universo daquela comunidade. Então, todas as tradições religiosas possuem seus mitos de origem, inclusive a tradição cristã, com a figura de Adão e Eva. O mito religioso é a expressão verbal do mistério. Este guarda e ao mesmo tempo revela conhecimentos sagrados. Ele é essencialmente simbólico e cumpre a tarefa de enviar mensagens que atingem os planos conscientes e inconscientes dos seres humanos. O mito organiza entendimentos de mundo e fornece a inspiração necessária para dar sentido para a vida e conduzi-la, conforme um plano, muitas vezes considerado divino. Vocês vão ver, de acordo com a tradição religiosa, a ação de um deus ou a ação de vários deuses, várias divindades, ou um deus que vive isolado, sozinho e cansado dessa solidão, resolve, a partir de si, criar vários elementos que vão compor este universo. Os mitos também favorecem o fortalecimento dos laços de uma comunidade, pois oportuniza que as pessoas vivenciem as mesmas compreensões de vida e de mundo, o que unifica o grupo, despertando sentimentos e desejos compartilhados por todos. Assim, os mitos atuam profundamente tanto no indivíduo quanto ao grupo. Concluímos que uma das tarefas principais do mito é fornecer apoio e motivar o indivíduo a participar de uma vida mais ampla e plena de sentido. O mito de origem mais conhecido entre nós, por influência da cultura judaico-cristã, é o narrado na Bíblia, que afirma que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança do Criador. Porém, as demais tradições também têm seus mitos de origem. Cada tradição religiosa, ela vai ter o momento da criação. Nós vamos ter o ser humano sendo feito, por exemplo, através do barro. Nós vamos ver o ser humano sendo feito através da lama, das pulgas que infestavam um corpo de um ser vivente. De acordo com a tradição religiosa, nós vamos ter uma grande variedade de processos de criação do homem. Então, esse foi o nosso primeiro assunto do segundo bimestre, nossa primeira aula, falando sobre a narrativa de origem. Em nossa apostila, nós vamos ter uma atividade, tá? Nas páginas 1 e 2, referente ao segundo bimestre, que vai falar sobre a criação do universo. O que vocês devem fazer? Peguem lá o material de vocês, quem não está com ele em mãos nesse momento.
Vocês vão fazer o seguinte: lá diz assim: a história sagrada ou mito narra como e por que a ordem do mundo existe, e como e por que foi doada aos humanos pelos deuses. Assim, além de ser uma teogonia, a história sagrada é uma cosmogonia, do grego cosmos, mundo, e gonia, geração. Narra o nascimento, a finalidade e o perecimento de todos os seres sob a ação dos deuses. Agora você é o Criador. Sua função é construir um texto explicando como o seu mundo foi criado. O que vocês vão fazer nesse dever de casa? Aqui na apostila, tá? Vocês vão registrar como se você fosse criar um mundo seu. Como seria esse processo de criação? Vocês podem e devem pesquisar na internet o processo de criação em diferentes tradições religiosas. E com base nesse processo pesquisado, você pode criar o seu mundo. Esse é o nosso dever de casa. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre ele e fazer essa correção. Fique com Deus, fique em casa. Obrigado pela atenção.